a gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E hoje vamos receber aqui o Dr. Eduardo Filetti, meu grande amigo, professor da Universidade de Santa Cecília. Obrigado. Grande Eduardo, prazer em revê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui. Filetti, você que esteve no ano passado aqui no programa, né? Ano passado. Muitas novidades, muita informação. Seu primeiro programa, eu tive a honra de ser convidado. O primeiro programa Cidadania foi com o Eduardo Filetti e agora... Está no meu site lá, www.filete.com.br, vai lá, está no site. Sem dúvida. Eu puxei o programa para o site, além de estar no site da TV Com, eu puxei lá para o meu site. Olha só, é uma grande honra para nós aqui do Cidadania e Meio Ambiente. Mas, Filetti, sempre você é uma pessoa, além de meu amigo pessoal, uma pessoa atuante, né? Está sempre trazendo informações aí para toda a sociedade, em diversos programas de televisão, porque eu acho que isso é importante, né? Pega todas as camadas sociais e consegue informar e trazer esse benefício para a sociedade com o teu conhecimento, né? A gente não pode ter tendência, né? Eu sou a pessoa que eu não tento falar muito mal de ninguém, nem muito bem, né? Mas, tipo assim, a gente tenta passar transparência, né? Graças a Deus a gente tem conseguido assim algum êxito nessa questão, né? E também tentando trabalhar para as coisas da cidade, né? Por exemplo, eu pego com você, com o próprio João outro dia, eu tento muitas vezes andar a pé para ver as coisas da cidade. Por exemplo, outro dia eu vim no jogo aqui na Vila Belmiro, todo mundo sabe que nós somos santistas, eu e você, e eu vim a pé da Aparecida até a Vila Belmiro, né? Uhum. Mas é comum eu andar na praia e andar 10 quilômetros, mas certo. Não pelas ruas assim, né? Assim, porque a vida a gente, horário, faculdade, aula, trabalho, consultório, televisão, então você anda mais de carro. Embora eu ando poucas distâncias, né? Mas não dá, por exemplo, para você sair 1 hora da sua clínica e vir a pé ou de bicicleta para cá, vai chegar 1h15. É muito compromisso. É muito compromisso que você não consegue. Eu gostaria, né? Uhum. Mas não consegue. Então, a gente tem que andar um pouco a pé também para ver as coisas, a obra do VLT, como é que estão. Eu passei agora para a TV Com aqui, na esquina ali, perto entre a TV Com e o Câmara Portuguesa, eu vi um monte de aves em cima de um telhado, mas não eram pombos, não. Eram tipo umas garças em cima do telhado de um prédio comercial. Então eu achei legal, vou fotografar para ver porque elas estão ali. Então a gente tem que andar e conversar com muitas pessoas, desde com um morador de rua, né, até um guarda, até um médico, até um político, para a gente também estar sabendo o que está passando na cidade. E ler, além de revistas nacionais, coisas locais, né? Sim. Eu sou a pessoa que eu devoro todos os jornais aqui. Essa é Jornal da Aula, Jornal Boqueirão, Tribuna, vou atrás da informação, né? Para estar sempre antenado com as coisas, né? É a forma real de conhecer a cidade, as pessoas, interagir, né? Exatamente. Mas eu estava me referindo também, Filetti, a esse trabalho importante que você faz, não só como professor, como veterinário, mas também como cientista, né? Porque quem faz ciência, quem faz laboratório, pesquisa, trabalha nessa área. E você também tem uma produção científica dentro da Universidade de Santa Cecília importante, desde 1995, né? Nesse projeto aí que analisa, até ambientalmente, é um indicador importante, que é a questão da superpopulação de pombos, que você vem desenvolvendo ao longo desses anos todos, né? Com 23 anos, quando eu formei em Medicina Veterinária, com 22, 23, eu fiz uns trabalhos de pesquisa e a Sociedade de Progresso à Ciência noticiou que a gente era considerado pesquisador nacional, né? Então, desde muito novo, eu já tive essa entre aspas, né? Essa intitulação, esse Sim. título. Então, eu tive que sempre buscar correr atrás de pesquisa, claro, né? Porque claro. Na universidade você tem, desde a faxineira, que tem o mesmo mérito do professor, mas tem o professor que só vai lá dar aula e dá uma aula, dá um show, e tem aquele professor que tem que dar uma aula boa, mas tem que fazer pesquisa, tem que projetar o nome da universidade para o mundo, tal, porque a universidade não se faz sem ciência, sem desenvolvimento, tal. Então, tem aquele professor que vai lá, é o professor que fica dando aula o dia inteiro, que é o professor que estuda, que faz cursos de pedagogia e tal. E tem aquele professor como eu, que tem uma profissão paralela, que tem que sempre avançar. Vamos dizer, seria aquele pessoa que vai colocar o nome da universidade para frente, né? Lógico que todos trabalham igual, desde a faxineira até o reitor, mas tem uns que têm aquela obrigação de projetar a faculdade, né? Então, Sim. essa é a minha... vamos supor, uma das minhas obrigações com a família Teixeira, com a Unimes, quando eu ministrei ela lá, e com o Santa Cecília, que eu sempre fui essa pessoa de fazer cadeira de roda para cão, fazer aparelho para travagem de cavalo, projetar a faculdade um pouco à frente, né? Claro, claro.
Mas ao longo desse tempo, desde 1995, aquele projeto que você desenvolveu, entre outros, né, mas aquele que você utilizava anticoncepcional para poder atender a uma necessidade do excesso de população de pombos em função da falta de alguns animais que possam estar colaborando. O falcão peregrino, por exemplo, Exatamente. era uma das aves que anualmente frequentam a nossa região, mas parece que diminuiu bastante a incidência do falcão aqui, que era uma das aves que vinham aqui e colaboravam para evitar o excesso da população de pombos, né? Era o predador natural dos pombos, né? Respondendo a tua pergunta, só queria fazer eu tinha 3 frentes de pesquisa que eu gostaria de trabalhar. Uma era com controle de roedores. Seria impossível, né? Porque teria impossível, até por questão de doenças, tudo, e seria impossível que eu sempre ia estar trazendo para a população uma coisa que estaria piorando e que não teria tanta solução, porque é muito difícil o combate a roedores, controlar, né? E eu teria que mexer com produtos tóxicos que fazem mal para o meio ambiente e para os pets também, né? Sem dúvida. Que são as coisas que eu adoro, que é a minha profissão. A outra é fazer uma pesquisa com os médicos do morro para ver o perfil parasitológico das crianças de baixa renda, né? Seria uma coisa que eu teria um sonho de fazer isso, talvez agora quando no Santa montar medicina, eu gostaria de colaborar também com o ser humano, né? Porque o veterinário, na verdade eu sou um biólogo, eu sou um médico, eu sou pesquisador e mexo com animais. Mas para você entender do animal, você tem que ter a fisiologia humana. Então eu me dou muito bem com debate com médicos, eu tenho uma facilidade no termo médico, eu converso muito com o Clemente sobre imagem, converso com muitos médicos, para sempre a gente melhorar a veterinária. Então, se é uma pesquisa que eu gostaria de fazer com crianças de periferia, para saber como é que está o perfil parasitológico delas e tal, mas isso envolve uma equipe multidisciplinar com médicos e tal. E como eu sou da área de biologia no Santa Cecília, eu milito lá com a fisiologia médica, anatomia, pesquisa, eu tive que fazer um trabalho na área veterinária. Perfeito. E que foi o trabalho dos pombos, que foi um dos escolhidos que eu queria lançar a linha de pesquisa, né? Aí no dia eu quero trabalhar com roedores, e aí no dia eu quero trabalhar com as crianças também, mas eu teria que ter um apoio de medicina. Claro. Porque você vai falar, pô, um veterinário mexendo com criança? Lógico que eu poderia, mas teria que ter o apoio da classe médica também para a gente fazer um trabalho... mais disciplinar, né? Isso. Multidisciplinar. Exato, multidisciplinar, né? Então, seriam as áreas de pesquisa que eu gostaria de trabalhar. Entre outras, né? Então, eu comecei a fazer o trabalho com os pombos lá em 95, e a gente fazia algumas pesquisas sobre as fezes dos pombos, sobre por que eles estavam crescendo muito, e aí entre o falcão e o gavião, porque quando você não tem predador, a espécie, de uma certa maneira, desenvolve muito, né? Sim. Então, aqui nós temos uma arquitetura, principalmente no centro histórico, na região portuária, que facilita a criação dos pombos. Nós temos a falta do falcão e do gavião, porque nós acinzentamos a cidade, de uma certa maneira, muitos prédios, muitas coisas, e afugentamos um pouco a mata atlântica, né? Se você for em Guarujá, se você for na própria zona continental de Santos, se você for em São Vicente, Praia Grande, tem mais mata do que Santos, Com né? certeza. A ilha ficou muito cara, ficou muito valorizada, ficou muito adensada. Então, com isso, nós não temos como ter predadores e tal. Então, a gente começou a ter muita procriação dos pombos. Inclusive, raramente a gente vê aqui um predador. Já chegamos a ver algumas vezes, né? Se você quiser ver predador, você vai no Guilherme Álvaro, você vê algumas espécies lá, inclusive você vê ele se alimentando com pombos e tal. Então, você vê no Guilherme Álvaro, você vê um pouco no Orquidário, na encosta de morro, você ainda vê bastante, né? Mas o número de pombos cresceu em progressão geométrica. E o número desses animais, talvez uma progressão aritmética, se a gente tiver muita boa vontade, ou seja, o número de predadores não cresceu e o número de pombos se favoreceu. Da alimentação e abundância no porto, não ter predadores, a arquitetura da cidade que facilita, e também, vamos dizer assim, para a gente não deixar de falar, né, não falar isso, também das pessoas que dão comida para os pombos. Claro. Mas aí eu tenho uma ideia totalmente diferente do que a prefeitura acha, né? Nessa questão, acho que a prefeitura faz um trabalho até bom nessa questão de orientação, mas eu já penso de uma maneira diferente do que os panfletinhos da prefeitura. Mas eu os respeito e acho que são importantes, né? Mas eu acho que as pessoas colaboram apenas com 5% do crescimento dos pombos, né? Logicamente que você trabalhando com as pessoas da orla da praia, da zona noroeste, você atinge 5% do crescimento dos pombos,
que são aquelas pessoas que dão comida. Certo. Que lá na frente eu vou falar que elas podem ser aproveitadas, é um trabalho bem maior que a gente pode fazer, né? Entendi. Então, eu não bateria nessas pessoas que... Bateria no sentido de... Sei, não seria o fator preponderante. Não seria o fator preponderante, e eu acho que elas podem ajudar num trabalho evolutivo lá na frente. Agora, é problema assim, nós somos uma cidade que tem um porto ou um porto que tem uma cidade, né? Porque se o porto é federal e a gente só fica com o bônus, né, com o ônus disso aí, porque o derramamento de grãos existe pelos caminhões que chegam no porto, pela não lavagem de caminhões e uma série de coisas que nós damos ênfase ao crescimento de roedores e de pombos. Sem dúvida. Então nós não temos acesso na área da União e ao mesmo tempo também eles não resolvem o problema do derramamento de grãos. Eles não colaboram e também não deixam a gente trabalhar, eu digo a gente, a cidade, poder ter uma atuação. Aí você culpar a Dona Maria, as Donas Marias que dão comida para pombo. Fica mais fácil, Fica né? mais fácil, né? Então, você está culpando, de repente, você está no elo mais fraco da cadeia e também as pessoas só colaboram com 5%. Então fica fácil você jogar toda a culpa nessas pessoas e falar, a culpa é da população. Claro. A culpa é da população por 5% do crescimento. É mais ou menos quando chove, né? Quando chove, a cidade inunda. Aí você vai ver, pô, nós impermeabilizamos a cidade, nós não temos tanta limpeza de bueiros como deviam ter, né? Até um amigo meu falou de um bueiro amigo, cada um cuidasse de um bueiro da sua rua, né? Claro. Então, enfim. Mas você também vai no bueiro, tem 150 garrafas PETs. Então, logicamente que na chuva está impermeabilizado, tubos pequenos, a drenagem da cidade é antiga. Ou seja, uma parcela de culpa, um pouco de cada um. Limpar o subterrâneo não dá voto. E também tem muitas outras coisas para o prefeito fazer, às vezes é uma área que não é tão lembrada. Mas Sim. você ainda vai lá e acha 150 garrafas PETs, quer dizer, tá tudo, quer dizer, a população tem culpa também. Não é todo mundo, mas também só culpar a população não, porque se você tirar as garrafas PETs, continua alagando do mesmo jeito. Então, quer dizer, é uma questão que a população pode colaborar, mas não é só culpa da população também, né? Sim, sem dúvida. Mas em relação, desde 1995, por exemplo, você vem quantificando a quantidade de pombos na nossa cidade e na região, porque não é só em Santos, é na região metropolitana, né? Exatamente isso, exatamente. Então, essa quantificação, de ano a ano, tem uma estatística sobre isso, aproximada, da aumento ou diminuição? Em que situação a gente está nesse momento? O retrato... 95 eu fiz Santos e São Vicente, né? 95. Depois eu fiz em 2002 Santos e São Vicente e fiz agora, que eu prometi para a professora Lúcia Teixeira que eu entregaria no fim do ano, em dezembro, e consegui entregar em dezembro a pesquisa, né? Porque sempre eu atrasava um pouco, mas eles nunca me cobraram nada, mas eu sempre atrasava porque é difícil, né? Dezembro de 2015, 2015. Né? Tá. É difícil você fazer um trabalho que você envolve alunos, madrugada e vários locais, né? Sem você faz a dúvida. pesquisa no Guarujá, eu falei que ia fazer 1 ano e 8 meses, concluí 1 ano e meio. Mas eu fiz pesquisa no Morrinhos 1, Morrinhos 2, Morrinhos 3, Areal, quer dizer, bairros que além de eu ter que conversar com a prefeitura para eu ir, eu tinha que ver qual é o vereador do bairro para conversar com o vereador do bairro, para, em nome da Unisanta, em nome do Filete, da Unisanta, poder ser bem recebido no bairro de madrugada com um monte de alunos, com um monte de equipamentos de filmagem, com um monte de câmeras. Segurança. Mas eu fui muito bem recebido em todos os lugares, talvez pela apresentação da televisão, por ser uma pessoa que sempre foi assim, pró dos animais, tal, eu acho que fui muito bem recebido, né? Teve lugar que eu recebi até em favela com bolinhos, os caras faziam um bolinho quando eu chegava lá, mas sempre com muito cuidado, com muita, vamos dizer assim, sabendo sempre quem é dono de quem, né? Claro, quem normal. Um lugar. Mas eu fui em muitos lugares perigosos também, né? Para fazer uma pesquisa bem abrangente, né? Em 95, a cidade de Santos tinha, em média, 80 mil pombos. 2002, 120 mil. E hoje, a média de 160 mil pombos, né? Poxa, então foi progressivo esse Foi aumento. progressivo. Mesmo utilizando o método anticoncepcional, não houve como atenuar esse crescimento. Infelizmente, nós não usamos método anticoncepcional. Eu sempre conversava, arrumei até com a Universidade de Roma, mas não foi nesse governo, né? E com a Universidade de Roma, para fazer 1 ano de trabalho de base aqui, né? Mas parece que o poder público não se interessou, né? Não, mas a própria universidade, lá vocês não conseguiram aplicar essa metodologia? Nós conseguimos, através da Universidade de Roma, um convênio que eles iam fazer Santos de piloto e iam usar 1 ano anticoncepcional grátis. Faz muitos anos, entendeu? Mas parece que a prefeitura não houve interesse. E a orientação que eu tenho da universidade qual é? Nós fazemos a pesquisa
mas não certamente brigar no setor público. Eles entendem que o executivo tem a caneta, a gente passa o trabalho e fala, ó, o levantamento é esse, a Unisanta colaborou com isso, vocês resolvam ou não, né? Entendi. Até porque Então esse material científico estava à disposição da Prefeitura de Santos e de outras prefeituras para poder implantar. E nenhuma das prefeituras foi desenvolvido. Em 2012, Nelson, eu fui para 7 estados da palestra, em 2012, 7 estados. Eu fui na Universidade de Jaboticabal, no Congresso Nacional de Parasitologia, né? Com o palestrante lá, professor Marcelo, tal. Eu fui para Botucatu, universidades são fortíssimas em parasitas. Fui no Rio de Janeiro, Congresso Nacional de Pragas Urbanas, né? Não que eu considere uma praga, mas eu fui fui para vários congressos, está à disposição, né? Entendi. Mas só que nenhuma prefeitura, assim, procurou os pesquisadores, que não sou só eu, existem outros pesquisadores no Brasil, claro, que mexem com pombos, para tentar equacionar ou resolver essa questão. Entendi, Filete. Eu vou pedir para você uma licença, Filete, e um minutinho só, os nossos telespectadores aguardem, vamos fazer um break, a gente já volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Filete, você sabe que a gente tem um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro aí que traz informações importantes para o nosso empresariado. E você também é um empresário, né, na sua clínica Filete. Então essa revista é uma das publicações, eu até vou colocar aqui na câmera para o pessoal ver direitinho aqui, a revista Realidade Tributária. Essa é um novo exemplar da revista Realidade Tributária, que você, como empresário, tenho certeza que também tem interesse nessa área. Lógico, né? CPMF, está falando de muitas coisas, aposentadoria, cálculo das formas. Enfim, inclusive, o nosso programa também está aí, participando de uma reportagem dentro dessa revista aí. Bacana, hein? Que a gente leva aos nossos convidados. Eu vou chamar agora a nossa jornalista Fabiola Fiorentino com o quadro Os Olhos do Dono. Olá, captação de recursos financeiros. Esse é o tema de hoje e nós vamos conversar com o coordenador da Realidade Tributária, o Roberto Silva. Roberto, hoje a gente vê muitas empresas, elas têm dificuldades para pagar suas contas e acabam recorrendo a essa captação de recursos, né? Como é que a Realidade Tributária pode ajudar esse empresário para que ele não se atrapalhe nesse momento? Fabiola, é um momento chave para toda e qualquer empresa. Existem duas formas da empresa captar recurso. A primeira delas é captar recurso para poder investir na expansão, investir em vendas, investir no crescimento. Essa é uma forma. A segunda é para cobrir um determinado rombo financeiro, para construir fluxo de caixa. No que diz respeito à captação de recursos para o crescimento, existem as linhas adequadas que permitem que a empresa faça o investimento e possa pagar aquele investimento, aquele dinheiro que ele foi buscar, com o próprio resultado do crescimento e do investimento. E aí que a tributária entra fazendo o projeto, entra estudando como ele vai fazer isso, entra também buscando os recursos financeiros adequados com as melhores taxas de juros possíveis através do projeto de captação de recursos, né, do projeto de crescimento e proporcionando condições dessa tomada de decisão não surpreendê-lo negativamente ao longo do tempo. Tá ok, muito obrigada. Captação de recursos financeiros é o seu interesse, então acesse o site osolhosdodono.com.br e veja como a tributária pode te ajudar nesse momento. Até mais!
Bom, Filete, você dizia que, na verdade, do meu ponto de vista, infelizmente, as prefeituras aí, no uso do conhecimento científico que a gente tem aqui nas universidades, estão fazendo muito pouco uso desse conhecimento, né? Porque poderiam estar utilizando esse trabalho excelente, científico, né? Dentro das prefeituras da nossa região, para poder estar diminuindo essa população e adequando, né, a quantidade de pombos no nosso meio, para que não houvesse essa distorção, essa problemática que esses animais estão ocasionando, né? Na verdade, nós tínhamos que ter uma normativa para diminuir o derramamento de grãos e colocar anticoncepcionais. Até o prefeito de São Paulo me chamou para conversar sobre esse assunto umas 2 vezes. O problema maior é que ele também entende que é uma questão metropolitana, né? Teria que ser uma coisa da gente. Mas cada um não tem que fazer a sua parte? Tem, mas, por exemplo, como é que você vai diminuir, por exemplo, o pombo da divisa, Santo São Vicente? É lógico, você pensando dessa maneira, se você começar a jogar anticoncepcional numa cidade, você vai diminuir, mas tem o pombo da divisa também, que também vai comer em Santos e, de uma certa maneira, vai diminuir a reprodução. Mas, de uma certa forma, a sociedade nossa não é feita de exemplos? Quer dizer, se um município der certo, os outros vão acompanhar? Eu acho que as prefeituras muitas vezes gastam muito dinheiro em marketing, né? Mas o maior marketing que existe é o trabalho, né? Se você faz um trabalho, por exemplo, se você faz um trabalho de despoluir as praias, por exemplo, né? É um trabalho que, se você faz um trabalho de diminuir o número de pombos, você acha que, por exemplo, as revistas de circulação nacional não têm interesse? O prefeito que está fazendo um trabalho ecológico e tal. Então, eu acho que assim, às vezes a pessoa gasta tanto no anúncio, lógico que é importante, mas se você fizer um trabalho, você vai ter a divulgação sem pagar o anúncio, você concorda? Sim. Se você fizer um trabalho, então, você, por exemplo, você consegue, de uma certa maneira, com uma verba, uma publicidade que você muitas vezes gasta e as pessoas talvez não soem tão bem quanto o trabalho realizado, né? Porque infelizmente, dentro da política tradicional, a preocupação com o marketing é muito maior do que com o conteúdo, né? E eu digo isso porque vejo uma importância fundamental nesse projeto que você e a Universidade de Santa Cecília têm desenvolvido, porque os pombos também são um indicador, né, de doenças advindas da questão da problemática ambiental. Então, até queria que você colocasse um pouco essa questão do nexo causal, né? Aquilo que vocês têm descoberto nas análises de laboratório com pombos mortos já, mas que vocês estudam frequentemente esse tipo de morte dos pombos, né? Em primeiro lugar, nós lembrar que o pombo é protegido pelo IBAMA, né? Uma lei federal. Então, tipo assim, qualquer maldade contra ele é crime, né? Então, a gente não pode discutir uma decisão de um juiz. A gente tem que acreditar, né? Então, é uma decisão federal, né? Então, revogar-se uma lei já é uma outra questão, outra questão. Outra coisa, que, por exemplo, aqui muitas pessoas são defensores de animais como eu. Então, jamais, por exemplo, gostariam de ver qualquer tipo de ação que não seja uma ação ecológica, né? Claro. Então, e o terceiro ponto, que eu também discuto, né? É a questão que os pombos também comem insetos, né? Então, se você acabar com eles todos, como alguns xiitas, que tem xiita para todo lado, né? Querem, se você acabar com todos os pombos, né? O que acontece? Outro dia eu fui num programa, aí eu falava, tem que matar todos os pombos mesmo. Então, mas aí você vai ter mais inseto. Então, você vai ter mais dengue, mais chikungunya, mais zika, né? E de repente mais febre amarela, porque então, o que nós não temos aqui, mas pode chegar, enfim, nós vamos ter mais condições de ter mais problemas. Agora, a hiperpopulação, Nelson, mesmo de ser humano, de qualquer hiperpopulação, sempre é ruim. Até mesmo para o pombo, se você chegar para o pombo e eles pudessem falar, se a gente fosse o Ed Murphy, né, e conseguisse no filme falar com as aves, ia falar, nossa, tá jogo duro, tem muitos pombos, a disputa por alimento está muito grande, as doenças aumentaram, tal, né? Qual que é a recomendação para você evitar pegar gripe agora? Não ir lavar as mãos, não ir em ambiente com muita gente. Sim. Se você pode ir no cinema na terça-feira à noite, vá na terça-feira, não vá no domingo, não vá no domingo, no sábado. Não é por causa disso que o cara não vai no cinema no sábado. Mas se você quiser evitar, evite lugares aglomerados. Claro. Evitar, né? Agora, por exemplo, mas você evita? Não evito. Mas a pessoa que tem 80 anos, a pessoa que tem uma criancinha, um bebê de colo, ela vai evitar sim, porque são os mais sensíveis à pirâmide, né? Os mais novos, os mais velhos, ou aqueles que têm alguma doença, uma virose, uma hepatite, uma diabetes, uma coisa assim, que ele já tenha uma resistência mais baixa. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, nós temos que trabalhar para manter uma sociedade equilibrada, sem fazer nenhuma voracidade, nenhum assassinato. Então, o anticoncepcional seria a medida melhor.
Ou seja, o que a gente tem notado nos anos, que é a sua pergunta? Os pombos têm aumentado muito, muito rapidamente, porque não tem predadores. As fezes do pombo secas, essas fezes molhadas, que não tinham muitos problemas nas pesquisas passadas, começaram a apresentar problemas. Por exemplo, se você puser a mão nas fezes de um cachorro, sem querer, num banco de praia, colocar no olho, você pode pegar uma conjuntivite, mas você não vai perder a vista. Mesma Certo. coisa com pombo. Se você passar, de repente, sem querer, tiver contato com as fezes de um pombo, tiver com a resistência baixa, pode te dar uma dermatite. Mas é a mesma coisa numa fezes de um morador de rua, numa fezes de um cachorro, de um gato. Entendi. Mas nós começamos a descobrir que tinham giardias, alguns tipos de parasitas que são do ser humano. Então o que aconteceu? Esse contato íntimo com o ser humano, eles estão pegando giardia, alguns vermes que são nossos, que eles estão por contato no lixão, com as fezes, se contaminando. Então eles vão ficar reservatórios e vão voltar para a gente de novo. Então isso é uma coisa preocupante, que eles estão muito ligados com a gente, estão pegando doenças que vão nos transmitir, que são vermes, giardias, enfim. E as fezes secas, que tem o problema da pneumonia por fungo, que é uma coisa muito grave, né, Nelson? Então, essa descoberta é feita quando você faz uma autópsia. Essa descoberta é feita quando nem precisou. A gente pegou as fezes dos pombos e pelas fezes molhadas e Já secas, indica. nós tivemos esse indicativo, né? Nós só fizemos necrópsia em pombos mortos, que a gente achava na rua morto, a gente queria saber por que morreu, isso, entendeu? Entendi. E existe uma relação também, eu gostaria até que você colocasse rapidamente, uma relação direta sobre a poluição atmosférica com alguns pombos que vocês fizeram autópsia? Com certeza, a maioria dos pombos que nós não matamos nenhum pombo, graças a Deus. Nós pegamos mortos na rua, eles tinham pigmentos no pulmão, nos sacos aéreos, que indicavam muita poluição. Então eles têm antracose pulmonar, que são pigmentos que nós temos por causa de poluição, principalmente dos carros, ônibus e veículos aqui da cidade. Então eles já tinham essa pigmentação nas suas vias respiratórias. Então, com essa informação científica, fica muito claro para toda a população o que significa aí a dispersão de poluentes na atmosfera, não só da região do Parque Industrial, alguma coisa que vem aí através dos ventos, enfim. É um assunto muito extenso, que a gente vai continuar desenvolvendo isso aqui no programa Cidadania e Meio Ambiente, mas eu gostaria de agradecer muito, Filete, a tua presença hoje aqui, e você sabe que o programa está à sua disposição. É como a questão do corrupto, que nós já discutimos, que ele pega todos os metais pesados da praia e serve como indicativo. Aí o cara fica pegando aquele bichinho lá que faz parte do ecossistema, e ele fica, além de desequilibrando o ecossistema, nós já discutimos isso em programa, ele fica também tirando um indicador biológico. Então o pombo também não serve de indicador biológico, mas foi uma questão muito interessante que você levantou. Ele também está indicando que a poluição atmosférica está muito grande e que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar, né? Eu queria agradecer a técnica da TV Com, você, Nelson, no seu programa, e pela minha participação aqui. Ok, Filete, obrigado. E você, telespectador da TV Com, lembre-se, toda quinta-feira às 21 horas, com reprise, às quartas-feiras às 10h30 da manhã, programa Cidadania e Meio Ambiente. Um abraço a todos e até lá. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.